é a doutora Luciana Boatô. É assim que pronuncia o nome, Vossa Excelência? Boatê. Boatê. Vossa Excelência fala pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos. Com a palavra por 5 minutos. Boa tarde, senhores ministros, senhoras ministras. É um momento muito importante que essa Corte está diante de um tema que atinge tantos casos, né? O que se viu pelo número de processos sobre estados que aguardam essa decisão. Como representante de uma associação acadêmica que trabalha na perspectiva de incluir pesquisadores, professores e acadêmicos nos estudos sociais sobre o uso de psicoativos, me cabe aqui, além de ressaltar algumas questões jurídicas, dizer que a criminalização do usuário é um mecanismo de exclusão, mas é um mecanismo de exclusão que atinge minorias. Desde a sua origem, se nós formos pensar lá nos tratados internacionais, na própria origem do proibicionismo norte-americano, a criminalização do usuário, ela foi um instrumento de perseguição de minorias, notadamente os mexicanos que faziam uso de maconha e também os chineses que eram os usuários de ópio. Isso nos dizem os historiadores, né? Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, nós temos um exemplo da primeira criminalização do uso de maconha que se dirigiu aos escravos, por meio de uma portaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, datada de 1830. A ideia é que o uso de maconha era associado aos africanos escravizados e que, portanto, eles deveriam ser controlados, né? Portanto, o que eu proponho aqui é uma reversão dessa ideia. A criminalização do uso não tem qualquer condição de contribuir para a saúde pública, muito pelo contrário. A criminalização do usuário da posse de drogas para uso pessoal é claramente atentatória à saúde pública. Por quê? Porque se vende essa ideia como proteção, mas, na verdade, o efeito que gera é a estigmatização. Se pensarmos no usuário como uma pessoa dotada de dignidade, nós temos que reconhecer a esse usuário todos os direitos previstos na Constituição e não tratá-lo como objeto de intervenção, seja da repressão penal, seja de uma intervenção médica que não leve em consideração a sua vontade. Nesse sentido, devemos reconhecer que o hábito no consumo de psicoativos é um hábito cultural, né, reconhecido há milhares de anos, não sendo tampouco o fenômeno atual. Mas, de fato, a criminalização do usuário é que é um fenômeno atual. Tem menos de 100 anos os primeiros tratados internacionais que indicaram aos países essa ideia de criminalização que não existia até o início do século XX. Portanto, o que se tem hoje é um modelo que criminaliza traficantes e usuários, e, ao mesmo tempo, pretende proteger a saúde pública. Eu não tenho notícia que, nesses anos todos de proibição e de criminalização de usuários e traficantes, a saúde pública tenha se colocado em melhor estado. Eu acho que, acima de tudo, quando se trata de uma discussão constitucional, nós temos também que pensar no efeito desta proibição na realidade social e não trabalhar com abstrações. Assim como o bem jurídico saúde pública aqui sequer é um bem jurídico coletivo. Vai afirmar Luiz Greco que é um falso bem jurídico. Por quê? Porque, na verdade, o que se protege é uma combinação de saúdes individuais, não sendo um verdadeiro bem jurídico coletivo, na perspectiva de Luiz Greco, que bem coloca nesse sentido, portanto, o reforço da ideia de que a criminalização, portanto, ela atinge uma conduta particular, uma conduta individual, portanto, protegida pelo direito à intimidade, à privacidade, mas também uma conduta que não ofende bens jurídicos de outros, senão daquele próprio que faz o consumo no uso da sua liberdade garantida pela Constituição. Bom, senhores, o fato é que a criminalização impede o acesso desses usuários à saúde, a serviços de saúde. A nota da Fiocruz bem coloca isso, que o problema é de saúde, é um problema cultural, é uma questão que a sociedade tem que resolver, não a justiça. Nesse sentido, temos que investir, sim, em prevenção, em rede de atenção psicossocial, em atendimento público e gratuito no SUS. As diretrizes jurídicas ou uma norma jurídica não tem o condão de realizar esse acesso à justiça, mas a descriminalização certamente
poderá ter condições de ampliar esse acesso. É o que dizem, inclusive, os órgãos da ONU, já aqui citados, e já estou no final da minha fala, mas é muito importante que se diga que sequer os tratados internacionais indicam a criminalização do usuário. Eis que eles reconhecem uma salvaguarda constitucional, justamente reconhecendo o ordenamento jurídico interno e constitucional. Isso está no artigo 3º, parágrafo 2º, na Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes, de 1988, assinada pelo Brasil. Nesse sentido, concluo dizendo: reconhecer pessoas que usam drogas como sujeitos de direito e não objeto de intervenção penal é da essência da democracia e da ordem constitucional brasileira. Garantir a democracia, garantir direitos de minorias, grupos vulneráveis e marginalizados, e também garantir acesso à saúde de mulheres. Temos relatos de mulheres usuárias que têm os seus filhos retirados, o que vem ocorrendo no estado de Minas Gerais. Isso é muito grave. Nesse sentido, afirmar que esse regime democrático autoriza a intervenção estatal na esfera mais particular do seu indivíduo, que é fazer a escolha do prazer, sim, doutor procurador, porque o direito ao prazer ainda está garantido na Constituição. E, nesse sentido, a Associação Brasileira de Estudos Sociais sobre o Uso de Psicoativos vem aqui requerer a Vossas Excelências que deem esse olhar constitucional tão importante e que sejam, acima de tudo, o que se espera desse tribunal, garantidores da democracia e dos direitos humanos. Agradeço, doutora.